Primeiramente, obrigado por ter estado a entrevista, é uma honra estar entrevistando vocês, falando da Olivia, né? Então, primeiro eu queria começar perguntando um pouco da história da banda, para quem tá chegando agora, conhecendo vocês aqui pela entrevista. Como é que vocês se formaram? Massa. Cara, a Olivia é uma banda que lança o seu primeiro álbum em 2017, mas Aham. desde o final ali de 2014 a gente já tinha a intenção de virar uma banda, né? Então a gente começa em quatro, eu e um antigo parceiro de uma outra banda que eu tive de colégio, mais o Johnny e o Murilo, que são aí os sócios 001 da banda. E Uhum. aí a gente faz um repertório já com músicas autorais desde o início, mas testando, assim, né, para sacar o que era o nosso som. Aí que a gente grava, né, o álbum ali por volta de 2016 e lança esse primeiro álbum em 2017. É o nosso primeiro single na história, Arruda, que é uma música já bem diferente, assim, que tem uma pegada meio de samba, parece um samba rock, mas aí depois fica uma coisa meio bitomaníaca, assim, no final da música. Então, eu acho que a gente sempre teve essa diversidade de som no nosso DNA, e principalmente ali no começo, esse pé no indie rock, né? E a gente está falando ali de 2017, tinha muito espaço para experimentação. Era uma fase que a psicodelia estava bem grande também, mas a gente ia Uhum. numa experimentação um pouco mais, trazendo ali sempre uma mistura de rock brasileiro, dos anos 80, 70, 90, e muita referência também, talvez, de Arctic Monkeys, de Strokes, de Red Hot, de coisas ali que o Arctic Monkeys estava bombando na época, né? Então tem um pouco isso. Aí a gente vai para 2019, né? Que é bem pré-pandemia, e é quando a gente está prestes a lançar não, a gravar o próximo álbum, que seria o próximo álbum. Aí vem a Sim, pandemia, muda tudo, o repertório verdade. meio que não faz mais sentido. Um dos integrantes, o Johnny, na pandemia, ele entende que a banda não faz mais sentido para ele e tal, então a gente fica meio sem saber para onde ir, né? Todo mundo ficou meio sem rumo, né, nessa época, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que isso é bem determinante, tipo, algumas bandas nasceram, outras bandas morreram, e outras bandas, que foi o nosso caso, falaram, socorro, né? É, Para onde a gente vai? E para minha felicidade, tipo, um pouquinho antes da pandemia, faltando, sei lá, 2 meses para a pandemia, eu e o Pedro Tiepolo, que a gente chama de Pedrinho, porque tem outro Pedro na banda, eu e o Pedrinho a gente se conheceu num curso de áudio, fundamentos do áudio, ali no IAV, que é um lugar que muita gente faz curso. Então a uhum. gente se conheceu lá, e a gente trocava ideia, almoçava todo dia, falava de som e tal. E eu sabia que o Pedrinho tinha as coisas que ele já fazia, produzia, mas ele estava assim, sem banda, assim, autoral, né? E na época eu não sabia que o outro baixista ia sair, né? Então vem Sim. pandemia, sai baixista, aí eu dou um salve no Pedrinho, e a gente começa a namorar essa ideia de um dia voltar a se encontrar sem máscara e voltar a fazer um som, né? Legal. E para conhecer um pouco sobre cada um de vocês, né? Individualmente, como é que a música chegou na vida de vocês? Vocês é desde pequeno, foi através da família? Como é que cada um de vocês acabou entrando? Boa. Quer que eu continue? Depois você fala. Para mim foi bem de pequeno, assim. Meu pai, ele era contrabaixista da Municipal de São Paulo. Ele foi contrabaixista durante 15 anos. E ele também teve uma banda ali nos anos 90, uma banda chamada K2. Chegou a concorrer ao VMB 97 como banda revelação e tal. Então eu comecei tocando cello, porque meu pai ganhou dinheiro a vida inteira com música erudita na orquestra. E aí eu Aham. comecei tocando cello, acho que até antes meio que junto com o violão, assim, né? Mas logo depois eu vi que meu lance era, ali pelos 12 anos, eu vi que meu lance era mais a guitarra, né? E aí eu comecei a compor no violão, desde os meus 8 anos eu já compunha, mas aí com a guitarra e a banda toca de outro jeito, né? Então veio por causa do meu pai. Legal. E vocês, como é que foi? Pra mim, foi, tipo, relativamente tarde, assim, que eu realmente fui muito com música. Porque, enfim, compara com a Arana, né? Porque sempre tem criança prodígio que com 2 anos já tá tocando, né? Verdade. Eu fui começar, tipo, ter algum interesse, assim, por tocar e
Eu gostava sempre de música, mas nada assim, especialmente muito ligado. Eu fui começar a tocar, acho que eu tinha uns 9 anos, mas aí também, assim, só tava vagamente interessado comecei no violão, daí só com uns 13, acho que eu realmente comecei a levar mais a sério, e daí uns 2 anos depois entrei em banda no colégio, assim, daí depois que entrei em banda no colégio, daí realmente, sim, comecei a gostar muito e ficar secado, assim, né? Mas tanto assim, na minha família nunca não tinha músico nem nada, então meus pais sempre apoiaram bastante, assim, quando eu chegava querendo comprar um instrumento, eles ajudavam, né, tal. Mas foi uma coisa assim, meio que do nada, percebi que era uma possibilidade e fiquei muito interessado e fui nessa, assim. Legal, Pedro. E você, Marcela, como é que foi a sua vida? A gente está numa escadinha aqui, né? Que para mim foi mais tarde ainda, né? A minha aproximação com a música veio bem mais tarde, assim, na época de faculdade. Depois é que eu fui estudar mais a sério mesmo, guitarra mas na minha família não tem músico, né? Então foi uma aproximação mais improvável, talvez, mais intensa também. Legal. E, gente, o título de Obrigado por Perguntar, né, que é o próximo lançamento de vocês. Inclusive, vi a capa do álbum, está linda também, parabéns. Valeu. Ela carrega, né, uma ironia meio delicada, né, também crítica social, né? Como surgiu essa ideia e que momento ela virou o nome do álbum? Legal essa pergunta. A gente acabou de lançar, né? Lançamos, tem uma semana e pouquinho, e aí o nome foi tipo, faltando acho que uns 3 meses assim para lançar, a gente meio que mudou o nome, assim, porque a gente tinha algumas ideias do que poderia ser o nome. é, Nem vou falar sobre as ideias porque não foram o nome, né? Mas a gente tinha algumas ideias, né? E aí, quando a gente parou para olhar, e isso tem muito também do trabalho da Luciana, que é a minha parceira, e fez o brand com a gente. Foi a primeira vez que a gente trouxe alguém de fora, né? Apesar de ser alguém próximo, foi a primeira vez que a gente trouxe alguém de fora para pensar nessa parte um pouco mais do nome e do marketing, assim, né? E aí realmente não estava traduzindo muito. E aí, quando vem o Obrigado a Perguntar, começa tudo encaixar, assim, sabe? É uma frase que tem na música Boa Tarde, que na verdade é o Obrigado por Não Perguntar, que está na música, né? E aí tem tudo a ver. E aí, por exemplo, a gente ficou nessa, a gente chama o álbum de Obrigado por Perguntar ou por Não Perguntar. O que pode soar mais irônico, o que pode soar mais ambíguo, né? Então a gente foi um pouco no Obrigado por Perguntar, porque de fato ninguém perguntou muita coisa, mas a gente tinha muita coisa para falar, e eu acho que o álbum tem esse teor de ser um pouco mais do que um desabafo, assim, de ser um manifesto, né? Então quando você fala sem nem de fato ter sido muito perguntado, é um pouco, olha, desculpa, mas preciso falar. E aí você fala, assim, né? É aquele negócio que eu sinto e vou botar pra fora, independente se alguém Isso. ou não. É isso. E, bom, o disco ele tem não é uma novidade, né? Como você falou, né? Que vocês já transitam muito, né? Entre estilos, né? Pop punk, reggae, pop, hardcore. Mas uma coisa interessante é como é que vocês equilibram esses diferentes influências, né? Em uma identidade só, sem perder a originalidade de vocês. Eu acho que vai um pouco do... Eu acho que uma coisa que eu acho legal é, assim, o Pedrinho e o Pedrão, os dois tocam muito instrumentos, assim. Então, normalmente quem toca muito instrumento também consegue... Então, o baixo tem um pouco de guitarra, o teclado do Pedrão tem uma característica meio de percussão. Então, isso eu acho que dá uma amplitude para os arranjos, não ficar uma coisa meio quadrada. Então, acho que a gente é muito criativo nos arranjos. A gente teve sempre essa preocupação de, tipo, a gente é uma banda de rock, é uma banda de pop rock, uma banda de rock, então o rock tem que ser o nosso primeiro sotaque ali, né? Mas ela vem meio natural, essa coisa de fazer a música cada uma de um jeito, né? E como a gente faz isso desde o início, não é mais uma grande surpresa, meio que virou a gente aprendeu a, tipo, o que é Olivia com cara de samba, o que é Olivia com cara de reggae, o que é Olivia... E aí até o Zeca Leme, que é o cara que mixou e masterizou, ele fez o nosso último EP também, o Salva Rock, e aí quando a gente chamou ele para fazer esse, eu falei, cara, não se assusta, são 13 faixas, cada uma parece uma coisa, mas você vai ver que no final faz sentido. E ele ficou com isso na cabeça. Aí depois de um ano, ele falou, cara, eu estava ouvindo as músicas aqui, lembrei de uns áudios antigos que você me falou, e realmente tudo tem cara de Olivia. Acho que ele ficou com medo também.
E, Luz, você